Imagine um grupo de homens simples, pescadores, cobradores de impostos e pessoas comuns que abandonaram tudo para seguir um mestre chamado Jesus. Eles caminharam ao lado do Filho de Deus, viram milagres, ouviram parábolas e aprenderam lições eternas. Mas o que quase nunca é falado é o preço que pagaram depois da ressurreição. Suas vidas não terminaram em tranquilidade, mas em perseguição e sangue. O fim deles é tão impactante quanto o começo. Esses homens não usaram exércitos, não levantaram espadas, nem organizaram revoluções políticas. O poder deles estava em palavras de fé que atravessaram fronteiras. Esse poder, porém, incomodou governantes, líderes religiosos e impérios. O mundo temia a mensagem que anunciavam, porque ela revelava uma verdade maior que qualquer coroa. Por isso, cada apóstolo acabou enfrentando destinos terríveis. Muitos cristãos conhecem as histórias de fé e milagres que os apóstolos realizaram, mas poucos sabem como esses homens terminaram suas jornadas. Crucificações, decapitações, torturas e apedrejamentos marcaram seus últimos dias. Cada morte carrega em si um testemunho de coragem. Essas histórias não são apenas fatos antigos, mas sementes que alimentaram a fé que chegou até nós. O martírio deles não foi fruto do acaso, mas consequência de uma escolha consciente. Eles preferiram morrer do que negar o Cristo que tinham visto ressuscitar. Suas mortes, longe de serem derrotas, tornaram-se vitórias espirituais. Cada lágrima derramada, cada gota de sangue caída, transformou-se em pregação viva. A cruz, a espada e as pedras não puderam calar a fé que proclamavam. Ao longo desta narrativa, vamos descobrir como cada apóstolo enfrentou seu fim. Um a um, veremos Pedro, André, Tiago, João e os demais selando sua missão com o próprio sangue. Você verá curiosidades, explicações históricas e símbolos que permanecem até hoje. Esta é uma jornada pela coragem, pela fé e pelo sacrifício. Prepare-se, porque o que vem agora vai prender sua atenção até o fim. Pedro, conhecido como Simão, era um simples pescador da Galileia antes de ser chamado por Jesus. Impulsivo e humano em suas falhas, foi ele quem negou o Mestre 3 vezes e, mais tarde, foi restaurado para liderar a igreja. Seu nome se tornou símbolo de firmeza, a pedra sobre a qual Cristo edificaria sua comunidade. Após anos de ministério, pregando tanto em Jerusalém como em Roma, sua voz incomodou profundamente o império. Durante a perseguição de Nero, Pedro foi preso e condenado à crucificação. No entanto, quando recebeu a sentença, fez um pedido inesperado. Não queria morrer como Jesus. Considerava-se indigno de ser crucificado da mesma forma que o Salvador. Por isso, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. O carrasco atendeu, e essa cena se transformou em um dos símbolos mais fortes da história cristã. A tradição afirma que Pedro foi sepultado no local onde hoje se ergue a grandiosa Basílica de São Pedro, no Vaticano. Assim, o lugar de sua morte se tornou um centro espiritual visitado por milhões. Aquilo que parecia o fim de um líder, na verdade, se transformou em início de um legado eterno. Roma, a cidade que tentou apagar sua voz, hoje carrega sua memória para o mundo todo. O detalhe mais impactante é que, mesmo na cruz invertida, Pedro continuou a encorajar os cristãos. Seus últimos instantes não foram de silêncio, mas de palavras que inflamaram a fé dos que o viam sofrer. Sua execução, em vez de gerar medo, fortaleceu ainda mais a coragem da igreja primitiva. O sofrimento se converteu em testemunho público. Pedro nos ensina que não importa a quantidade de falhas cometidas, Deus é capaz de transformar vidas em exemplos. Aquele que foi covarde se tornou mártir. Aquele que vacilou se tornou firme como pedra. Sua morte foi o selo definitivo de sua transformação. Até hoje, a imagem de Pedro crucificado de cabeça para baixo inspira milhões a permanecerem fiéis em meio à adversidade.
André, irmão de Pedro, foi o primeiro dos discípulos a seguir Jesus depois de ouvir a pregação de João Batista. Seu entusiasmo o levou a chamar outros, tornando-se conhecido como o apóstolo que apresenta. Foi ele quem conduziu Simão a Cristo e, desde então, se tornou um pregador incansável. Sua missão o levou por diferentes regiões, incluindo a Grécia, onde sua mensagem ganhou força e também gerou oposição. Em Patras, André atraiu multidões com sua pregação, mas despertou a ira de governantes locais. Preso e condenado à morte, recebeu como sentença a crucificação. Porém, sua cruz não foi a mesma de Cristo. Em vez do formato tradicional, escolheram uma cruz em forma de X, para prolongar seu sofrimento e humilhá-lo diante de todos. Esse detalhe se tornaria um símbolo eterno ligado ao seu nome. André não foi pregado, mas amarrado à cruz, para que a morte fosse lenta e dolorosa. Durante 2 dias, permaneceu suspenso diante da multidão, sem negar sua fé. Ao contrário, aproveitou o tempo para continuar pregando sobre Jesus. Cada palavra que saía de seus lábios se tornava ainda mais poderosa, porque era proclamada em meio à dor. Seu martírio se transformou em sermão vivo. O impacto da cena foi tão forte que a cruz em X se tornou conhecida como Cruz de Santo André. Esse símbolo atravessou séculos e aparece em brasões, bandeiras e tradições cristãs. Sua morte brutal foi registrada não apenas como um ato de perseguição, mas como testemunho de alguém que preferiu proclamar a fé até o último suspiro. André nos ensina que a fé verdadeira não é calada nem pelas correntes, nem pelos sofrimentos mais cruéis. Sua entrega mostrou que seguir Jesus não é apenas viver por Ele, mas estar disposto a morrer por Ele. Sua cruz diferente, mas igualmente dolorosa, revela que cada apóstolo tinha uma missão única. E, no caso de André, sua coragem foi tão marcante que o tornou símbolo universal de fidelidade. Tiago, conhecido como Tiago Maior, era irmão de João e parte do círculo mais íntimo de Jesus. Estava presente em momentos marcantes, como a transfiguração no monte e a oração angustiada no Getsêmani. Esse privilégio o tornou uma das figuras mais importantes da Igreja nascente. Contudo, sua posição também o colocou na mira de autoridades religiosas e políticas. Sua vida seria interrompida de forma brutal. Em Jerusalém, o rei Herodes Agripa I buscava agradar aos líderes judeus que viam os cristãos como ameaça. Para intimidar os seguidores do caminho, Herodes ordenou a prisão de Tiago. Sem demora, foi decretada sua execução. Por volta do ano 44 D.C., Tiago foi decapitado publicamente, tornando-se o primeiro dos apóstolos a sofrer martírio. A morte de Tiago não calou sua mensagem, mas a amplificou. Muitos que testemunharam sua execução ficaram impressionados com sua firmeza. Ele não se retratou, não negou a Cristo, mas enfrentou a espada com coragem. Esse exemplo fortaleceu a fé dos demais discípulos, que entenderam que a perseguição não podia impedir a obra de Deus. Segundo a tradição, os restos mortais de Tiago foram levados até a Espanha, onde se tornaram alvo de veneração. Séculos depois, sua memória deu origem ao famoso caminho de peregrinação até Santiago de Compostela. O apóstolo que morreu em Jerusalém passou a ser lembrado por cristãos do mundo inteiro. Tiago nos mostra que o martírio, embora cruel, pode se tornar semente de esperança. Sua morte não foi em vão, mas inaugurou uma série de testemunhos que marcaram a história da Igreja. O apóstolo que caminhou ao lado de Jesus até o fim da vida também o acompanhou no sofrimento, selando com sangue a sua fidelidade. João, o discípulo amado, foi o mais jovem entre os apóstolos e o único que permaneceu junto à cruz de Jesus. Sua proximidade com o Mestre lhe deu experiências únicas, como presenciar a transfiguração e receber revelações profundas sobre o reino. Depois da ressurreição, João se tornou um dos grandes líderes da igreja primitiva, pregando com autoridade e escrevendo palavras que até hoje inspiram fé, amor
e esperança. Diferente de seus companheiros, João não teve uma morte sangrenta imediata, mas enfrentou perseguições cruéis. A tradição conta que ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, em Roma, mas saiu ileso, protegido pelo poder de Deus. Esse milagre causou espanto entre seus inimigos, que, sem saber como silenciá-lo, decidiram bani-lo para longe, isolando-o da comunidade cristã. Assim, João foi exilado na ilha de Patmos, um lugar árido e solitário. Mesmo em condições difíceis, sem liberdade e cercado por rochas e mar, ele recebeu uma das maiores revelações espirituais da história. Ali, escreveu o livro do Apocalipse, descrevendo visões grandiosas sobre o fim dos tempos e a vitória final de Cristo sobre o mal. Após anos no exílio, João foi libertado e voltou para Éfeso, onde continuou a liderar e ensinar. Viveu até a idade avançada, tornando-se o único apóstolo a morrer de causas naturais. Essa longevidade fez com que fosse considerado uma testemunha viva da vida de Jesus. Seu testemunho direto fortalecia os cristãos, que viam nele a prova viva do poder de Deus. João nos mostra que nem todo martírio é derramamento de sangue. Seu sofrimento prolongado, sua solidão e perseguição também foram formas de carregar a cruz. Sua missão não terminou na dor, mas na esperança revelada em suas visões. Ao morrer idoso, deixou um legado escrito que continua a iluminar gerações, mostrando que o amor é a marca do verdadeiro discípulo. Filipe foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus, e rapidamente trouxe Natanael para conhecê-lo. Era conhecido por sua atitude prática e por questionar o mestre em momentos cruciais, como na multiplicação dos pães. Após a ascensão, tornou-se missionário dedicado, levando a mensagem do Evangelho a terras distantes. Sua jornada missionária o conduziu à Ásia Menor, especialmente à cidade de Hierápolis, onde sua presença incomodou autoridades locais. Em Hierápolis, Filipe pregava contra os cultos pagãos, o que gerou forte oposição. Segundo tradições antigas, ele foi preso por ordem dos líderes religiosos daquela região. Sua coragem ao confrontar a idolatria custou-lhe a liberdade. Mas mesmo em cativeiro, não deixou de anunciar Cristo. Esse testemunho incomodava ainda mais seus inimigos, que decidiram dar a ele uma morte cruel e exemplar, para tentar calar sua voz. Filipe foi condenado à crucificação, mas não da forma comum. Ele foi pendurado de cabeça para baixo, um suplício que aumentava sua dor e prolongava o sofrimento. Mesmo assim, aproveitou seus últimos momentos para continuar falando de Jesus. Sua voz, enfraquecida pela dor, ainda alcançava os que estavam por perto. Morreu pregando, provando que até o martírio não foi capaz de deter sua fé. Escavações arqueológicas em Hierápolis descobriram vestígios de um túmulo que muitos acreditam ser o de Filipe. Esse detalhe fortalece a tradição sobre seu fim. Para a comunidade cristã primitiva, sua morte se tornou símbolo de coragem inquebrável. Aquele que seguiu Jesus desde o início até o fim não se deixou intimidar pelas ameaças. Sua vida e morte ecoaram por gerações. O exemplo de Filipe mostra que a fé não se curva diante de sistemas religiosos ou políticos opressores. Ele foi fiel até o último suspiro, transformando o local de sua execução em testemunho eterno. Sua história nos lembra que seguir a Cristo exige coragem para enfrentar hostilidade e resistência. O sangue de Filipe derramado em Hierápolis se tornou parte da herança espiritual que moldou o cristianismo. Bartolomeu, também identificado como Natanael, foi lembrado por Jesus como um homem sem engano, sincero e transparente em seu coração. Desde o primeiro encontro, demonstrou fé e honestidade, qualidades que o tornaram instrumento poderoso no anúncio do Evangelho. Após a ascensão, sua missão o levou a diferentes regiões, incluindo a Índia, a Arábia e a Armênia. Sua presença nesses locais despertou tanto admiração quanto hostilidade. A tradição relata que Bartolomeu enfrentou intensa perseguição em terras estrangeiras.
Sua pregação contra os ídolos e sua firmeza em exaltar Cristo incomodavam sacerdotes e governantes. Na Armênia, sua coragem em anunciar o Evangelho atraiu a ira de líderes locais. Preso e condenado, ele seria submetido a um dos martírios mais brutais registrados na história da Igreja. Segundo os relatos, Bartolomeu foi esfolado vivo. Sua pele foi arrancada enquanto ainda estava consciente, em um ato de crueldade extrema. Após essa tortura, foi decapitado, encerrando sua vida em meio a dor e sofrimento indescritíveis. Essa cena, que poderia significar derrota, se transformou em poderoso testemunho de fé inabalável. Ele não recuou, mesmo diante da morte mais terrível. Por causa de sua morte única, Bartolomeu passou a ser representado na arte cristã segurando sua própria pele ou uma faca, símbolo do martírio que enfrentou. Sua história chocante não foi esquecida, mas preservada como exemplo de coragem. Mesmo diante da dor mais inimaginável, não negou sua fé em Cristo. Essa fidelidade radical atravessou séculos, inspirando muitos cristãos perseguidos. O testemunho de Bartolomeu revela que a fidelidade não depende das circunstâncias, mas da convicção interior. Ele nos ensina que mesmo a dor extrema pode ser vencida quando o coração está firmado em Deus. Sua morte não apagou sua voz, mas a amplificou. Hoje, sua memória continua a desafiar o mundo. Vale a pena permanecer firme, ainda que o preço seja o próprio corpo. Mateus, também chamado Levi, era cobrador de impostos quando foi chamado por Jesus. Sua profissão o tornava desprezado pelos judeus, mas o olhar do Mestre transformou sua vida para sempre. Ele deixou a coletoria e passou a seguir Cristo, tornando-se um dos 12 apóstolos. Além de pregar, Mateus escreveu o Evangelho que leva seu nome, apresentando Jesus como o Messias prometido ao povo de Israel. Após a ascensão de Cristo, Mateus se dedicou a anunciar o Evangelho em várias regiões. A tradição afirma que pregou na Etiópia, na Pérsia e em outras terras distantes. Sua missão não se limitava a palavras, mas incluía milagres e sinais que confirmavam sua mensagem. No entanto, sua ousadia em desafiar práticas religiosas locais e proclamar Cristo como único Senhor despertou inimigos poderosos. Segundo os relatos mais antigos, Mateus foi martirizado na Etiópia. Enquanto celebrava uma reunião de cristãos, foi atacado por soldados enviados por líderes religiosos contrários à sua mensagem. Foi morto à espada, em meio aos irmãos que pastoreava. Sua morte inesperada transformou aquele culto em cena de testemunho e sangue, mas também em vitória espiritual. A lembrança de Mateus como evangelista e mártir atravessou gerações. Igrejas na África e no Oriente o veneraram como exemplo de coragem. Seus escritos, preservados no Evangelho, continuaram a ensinar e fortalecer a fé. Assim, a mensagem que ele deixou não foi apagada por sua morte, mas se multiplicou ao redor do mundo. Seu sacrifício deu ainda mais peso às palavras que registrou. A vida de Mateus mostra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. De homem rejeitado por sua profissão, tornou-se apóstolo e mártir. De coletor de impostos, transformou-se em escritor inspirado. Seu sangue derramado confirma que sua fé não era apenas teórica, mas uma convicção viva. Mateus nos convida a entender que a verdadeira transformação sempre cobra um preço, mas vale a pena. Tomé ficou marcado na Bíblia como o incrédulo, pois duvidou da ressurreição até ver as marcas nas mãos de Jesus. Contudo, essa dúvida se transformou em fé inabalável. Ao proclamar, "Meu Senhor e meu Deus", ele demonstrou compreensão profunda sobre quem era Cristo. Depois desse encontro, Tomé se tornou missionário fervoroso, levando a mensagem a terras distantes, muito além das fronteiras de Jerusalém. Sua jornada missionária o levou à Índia, onde fundou comunidades cristãs que sobreviveram por séculos. Conhecidos até hoje como cristãos de São Tomé, esses grupos preservaram tradições que apontam para a atuação direta do apóstolo.
Sua presença na região não apenas levou a mensagem de Cristo, mas também desafiou religiões locais e sistemas estabelecidos, atraindo opositores que o viam como ameaça. Tomé foi martirizado de forma violenta. Segundo os relatos, enquanto orava em uma montanha, foi atacado por sacerdotes hostis. Armados de lanças, atravessaram seu corpo repetidas vezes, causando-lhe a morte. Sua vida se encerrou entre a oração e a violência, mas sua fé permaneceu firme até o último suspiro. O sangue derramado naquela terra estrangeira se tornou testemunho eterno de sua entrega. Até hoje, igrejas na Índia apontam lugares ligados ao apóstolo Tomé, incluindo supostos locais de seu túmulo. Sua memória é reverenciada como fundador da fé cristã naquela região. Mesmo distante de Jerusalém, sua presença ecoou por gerações, tornando-se sinal de que o Evangelho não tinha limites. O apóstolo que duvidou acabou se tornando prova viva da força da fé. Tomé nos ensina que até a dúvida pode ser transformada em coragem. O homem que exigiu tocar nas chagas de Cristo terminou atravessado por lanças por causa dessa mesma fé. Sua vida e morte revelam que a fé verdadeira não é a ausência de questionamentos, mas a decisão de confiar até o fim. Sua história inspira todos os que lutam entre a dúvida e a confiança em Deus. Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago Menor, era um dos 12 apóstolos menos mencionados nos evangelhos. Apesar da escassez de detalhes, a tradição o coloca como um dos líderes da igreja primitiva em Jerusalém. Sua posição o tornou figura de destaque entre os cristãos, responsável por orientar e fortalecer os fiéis em meio a tempos de perseguição e hostilidade religiosa. Por sua liderança, Tiago atraiu a fúria dos sacerdotes judeus que rejeitavam Jesus como Messias. Acusado de blasfêmia, foi levado ao ponto mais alto do templo de Jerusalém. Ali, diante da multidão, tentaram forçá-lo a negar sua fé. Mas, em vez disso, proclamou ainda mais alto que Jesus era o Filho de Deus. Essa declaração selou seu destino e provocou a ira dos líderes presentes. Diante de sua firmeza, foi empurrado do alto do templo. A queda foi longa e brutal, mas Tiago sobreviveu ao impacto. Ferido e debilitado, ainda se levantou para continuar pregando. A multidão, enfurecida, começou a apedrejá-lo sem piedade. Mesmo sob as pedras, ele orava pelos que o atacavam, imitando o exemplo de Cristo na cruz. Por fim, um homem se aproximou e o golpeou com um bastão de lenhador, encerrando sua vida. Assim terminou o ministério de Tiago Menor, o homem que liderou a igreja em Jerusalém com coragem e fidelidade. Sua morte chocou os fiéis, mas também deixou um legado de firmeza inquebrável diante das maiores pressões. Ele se tornou exemplo de pastor que dá a vida pelo rebanho. A vida e morte de Tiago Menor revelam que nem sempre é preciso fama para ser relevante. Pouco mencionado nos textos bíblicos, sua importância brilhou no momento em que permaneceu firme até o fim. O apóstolo que caiu do templo e morreu apedrejado provou que a fé verdadeira resiste até nas maiores provações. Seu sangue derramado em Jerusalém fortaleceu ainda mais a comunidade cristã. Simão, chamado Zelote, recebeu esse título por ter pertencido ao grupo dos Zelotes, conhecidos por seu fervor político e religioso. Antes de seguir Jesus, provavelmente esteve envolvido em movimentos radicais contra o domínio romano. No entanto, sua vida mudou ao encontrar o Mestre. De revolucionário armado, tornou-se proclamador da paz do Evangelho, colocando seu zelo a serviço do reino de Deus. Após a ascensão de Cristo, Simão viajou por diferentes regiões, pregando em lugares como a África e a Pérsia. Sua mensagem incomodava líderes religiosos e autoridades locais, que viam no cristianismo uma ameaça às tradições. Em cada cidade, sua ousadia em anunciar Jesus despertava admiração de alguns e ódio de outros. Esse conflito constante acabou o levando ao martírio, como ocorreu com tantos companheiros de missão. A tradição registra que Simão foi condenado a uma morte brutal,
teria sido cerrado ao meio. Essa forma de execução, cruel e humilhante, pretendia não apenas matá-lo, mas servir de espetáculo de intimidação para todos os que ousassem segui-lo. Mesmo assim, até o último momento, Simão permaneceu firme, preferindo o sofrimento extremo a renegar sua fé em Cristo. O martírio de Simão deixou marcas profundas na memória da Igreja. Embora menos conhecido que outros apóstolos, sua fidelidade diante de uma morte tão cruel tornou-se símbolo de entrega absoluta. Sua vida, marcada por zelo humano no início, foi transformada em zelo espiritual pelo reino. O homem que antes lutava com armas terminou lutando com palavras de vida eterna. A história de Simão, o Zelote, mostra que o fervor humano pode ser redirecionado pelo poder de Deus. Sua morte terrível não apagou sua voz, mas a fortaleceu como exemplo para gerações futuras. O apóstolo que começou como radical político terminou como mártir da fé, provando que o verdadeiro zelo é permanecer fiel até o fim, custe o que custar. Judas Tadeu, também chamado de Lebeu, foi um dos apóstolos menos citados nos evangelhos, mas sua presença foi marcante na igreja primitiva. Conhecido por sua coragem e firmeza, pregou em regiões da Mesopotâmia e da Pérsia. Sua missão o levou a enfrentar hostilidade constante, pois sua mensagem confrontava religiões antigas e práticas idolátricas. Mesmo diante de perseguições, manteve-se fiel ao chamado que recebera de Cristo. A tradição relata que Judas Tadeu foi martirizado de maneira violenta. Em uma de suas jornadas missionárias, teria sido atacado por opositores do Evangelho. Armados de bastões e machados, o golpearam até a morte, encerrando ali sua trajetória. Seu corpo tombou como testemunho de um homem que não negociou sua fé, nem mesmo diante da morte mais cruel. Sua entrega o tornou exemplo de firmeza para gerações futuras. Assim como os demais apóstolos, Judas Tadeu mostrou que a fé verdadeira exige sacrifício. Sua morte sangrenta deixou claro que seguir a Cristo não era caminho de glória humana, mas de entrega total. Sua lembrança se espalhou por diferentes regiões, e até hoje é reverenciado como símbolo de perseverança. O apóstolo que morreu pelo Evangelho continua a inspirar multidões em todo o mundo. Ao percorrermos a história de cada apóstolo, percebemos que nenhum deles terminou sua vida de forma comum. Todos enfrentaram perseguições e martírios, exceto João, que também sofreu perseguições intensas. Cada morte foi uma semente lançada, regada com sangue, que deu origem a uma fé inabalável. Eles não apenas falaram de Jesus, viveram e morreram por ele. Esse é o maior testemunho que poderiam deixar. E agora eu lhe pergunto, gostaria de saber mais, em detalhes, sobre a morte de cada apóstolo? Coloque nos comentários qual deles mais chamou a sua atenção, e traremos episódios completos dedicados a contar cada história. Assim, juntos, continuaremos explorando as curiosidades, os mistérios e as verdades ocultas da Bíblia. Sua participação é o que dá vida a este espaço de aprendizado e fé.